Bom, essa propriedade aqui, essa row GUID call, ela é usada mais para replicação, certo? Então, quando a gente está fazendo merge, por exemplo, entre linhas, né, de tabela, da mesma tabela em diferentes bancos, seria uma forma de identificar. Ela é um jeito de não se ter problema, por exemplo, de constraint ou primary key e tal, né, dependente de como a gente está programando. É usada para garantir para que exista apenas uma coluna desse tipo e que tenha o tipo de dados Unique Identifier. O SQL e o .NET, na verdade, né, eles conseguem fazer essa criação aí de GUID com quantidade lá de bytes, que elas não se repetem, tá? Para a gente utilizar ela, a gente pode criar com esse tipo aqui, ó, né? Código Unique Identifier Row GUID Call, tá? Então seria mais ou menos esse tipo de dado que a gente estaria criando aqui na nossa tabela, tá? Criando esse tipo aí, ó. Então vamos lá agora, né? Criando essa tabela aqui e fazendo algumas inserções de dados, ó. A única coisa que eu estou passando para ele é esse new ID aqui, ó. Isso daqui é uma funçãozinha, tá? Ó, tá em rosa aqui do SQL, quer dizer, é uma função. E depois o nosso nome ali, que seria a parte dos testes. Beleza, ele pegou e fez as inserções. Na hora de eu dar select nessa tabela, olha o que ele está criando para mim. Tá? Essa identificação aqui, ó, seria a única entre as minhas tabelas. Se eu tivesse, então, uma chave primária da minha tabela clientes, depois eu poderia fazer o quê? Dar um merge, né, nessa tabela aí para ficar num único servidor. Eu não precisaria, então, ter esse problema de duplicidade. Por quê? Porque esse código aí que ele gerou é único para qualquer base de dados. Ele não gera duas vezes. Correto? Tem um algoritmo, obviamente, que faz aí uma série de cálculos para ele gerar isso daí. Tá? Então, isso daí já seria uma das alternativas. Pensando nessa parte de replicação, a gente resolve o problema. Agora, pensando na parte de performance, não seria viável, por exemplo, a gente fazer com que uma chave primária fosse isso daqui, né? Ó. Imaginem pesquisar por um código desse daqui um cliente, né? Então, isso daqui fica um pouco ruim para essa parte de negócio, né? A gente deveria, na verdade, ter algumas seguranças aí na hora de fazer a replicação, né? Se eu tenho, por exemplo, códigos diferentes como chave primária, fazendo esse new ID, teoricamente o meu cliente da base 1 poderia ser diferente da base 2, o mesmo cara do mesmo CNPJ. Tá? Então, é legal, para o SQL não repetir a informação, mas ao mesmo tempo ter que tomar um pouco cuidado nessa parte de negócio. Tá? Às vezes o meu cliente ele vai em 2, 3, 4 lojas. É o mesmo cliente, eu vou estar reunificando isso daí, tá? Na unificação, eu vou ter o quê? Códigos diferentes. Tá? Aí o SQL não vai conseguir enxergar essa parte. É possível também criar com esse cara aqui, ó, uma constraint GUID default, certo? Que é o nome da minha constraint, default new sequential ID, row ID call. Aqui a gente vai embutir, na verdade, né, aquele new ID. Em vez de eu fazer lá na inserção, eu faço com que a minha tabela, na hora de fazer uma inserção, ela gere sozinha. Correto? Então, ó, criando ela, essa global unique aqui, ó, e a gente vai fazer a inserção. Ó, verificando aqui na inserção, a gente já não tem mais aquele GUID, né? O new ID, não tem, ó. Na inserção tá sem nada mais. Por quê? Na hora agora, quem está cuidando disso é a tabela.
Na hora de fazer uma nova inserção, ele já tem aquele default lá embutido nela. Tá? Ó, então, executando esse cara aqui. Ó, gerou. E agora sim, dando um select aqui que a gente tem. Ó, os novos UIDs aqui. Então, ó, ele não é, na verdade, ele não é tão sequencial. Até aqui é igual, né? Mas esse começo aqui é diferente, ó. Tá, 8D, 8E, 8F, 90, 91, 92, eu não sei qual é a sequência que ele utiliza mesmo. Né? É hexadecimal, vai até F, eu só sei disso daí. Tá? Mas eu não sei qual algoritmo que ele usa para seguir isso daí. Ok? Por quê? Porque a gente deu, na verdade, né, se não me engano, ele tem um algoritmo que ele usa o relógio, ele usa lá um serial do processador para justamente não bater esse negócio. Então é um algoritmo que ele pega lá e faz. Tá? Mas o importante assim, para ele é que ele não faça repetição desse GUID. Nunca. Tá? Então a gente tem esse tipo de coluna aqui. Tá? Existe ali o file stream que a gente já tinha comentado na instalação. Nós não vamos ver ele aqui, tá? Mas é uma propriedade aplicada ao quê? Para tipos de dados binários ali, né? Então var binary max, que os objetos são referenciados através de uma pasta do SO. Em vez de a gente fazer, né, essa parte de guardar o dado dentro da tabela, é mais fácil sempre a gente referenciar. O banco de dados ele fica mais leve, a quantidade de dados em si, né, não vai inflar com esses objetos binários aí. Como o SQL Server controla essa pasta, quando é feito o backup dos dados, o arquivo dessas pastas também são feitas ao mesmo tempo. Então, é mais seguro se ter um file stream, certo? Dentro do sistema operacional, lá uma pastinha reservada, tá? Que o SQL Server consiga cuidar do que ter os arquivos direto no Windows, onde não tenho segurança nenhuma. Se eu coloco através de file stream esses arquivos aí, lá na pastinha tal, o SQL, na hora de se fazer o backup, ele cuida desses arquivos para mim. Se eu não tiver file stream nenhum, legal, aí vocês precisam dar um jeito de fazer backup do sistema de arquivo. Por exemplo, fotos de funcionário, fotos de produto, correto? Aqui a gente não vai fazer isso daí. Existe uma outra propriedade que é o que? Not for Replication. O Not for Replication ela é usada, né, como se fosse o quê? Uma coluna, como se fosse um identity ali, tá? Caso você insira especificamente um valor numa coluna identity, o SQL Server gera uma nova propagação automática para a coluna. Se a tabela estiver participando de replicação, você vai querer gerar uma nova propagação para essa coluna sempre que os dados não forem que os dados forem sincronizados. Então vamos supor assim que eu tenha lá a minha tabela identity na minha filial 1, a minha coluna do tipo identity na filial 1 e na filial 2. Na hora de ele ser replicado, essa coluna ela não pode ir para o servidor de destino. Por quê? Porque cada tabela no seu local tem o seu identity funcionando. Se eu não colocar nada, essa coluna identity ela vai tentar ser replicada para esse servidor destino. Tá? Só que acontece, cada servidor local tem o seu identity, ou seja, eu tenho valores repetidos nesses servidores, entre servidores inclusive. Tá? Aí o que acontece, na hora de for replicar, vai dar pau. Então esse cara aqui, ó, é justamente para quê? Né? E quando eu tiver essa parte de replicação entre servidores, ele não leva essa coluna junto. Tá? É mais isso daí. Existe também essa parte do que? De coluna calculada. Só um negócio aqui. Tá gravando.
A coluna calculada, ela permite o quê? Adicionar colunas que não são, na verdade, inseridos dados nelas diretamente. Então, se eu quero fazer, às vezes, uma conta, correto? Baseado em determinadas colunas, eu consigo fazer essa coluna calculada. A coluna calculada, ela é feita em real time, a partir do momento que eu dei select na minha tabela e tem dados nas colunas que são dependentes desse cálculo, ela pega e faz o cálculo lá naquela hora. Tá? Não sei se vocês lembram, na normalização de dados, existe lá a regra da terceira forma normal, não tem? Na terceira forma normal, a gente não procura tirar os totalizadores ou os campos derivados de outros campos. Por quê? Porque você consegue com o cálculo chegar, geralmente, naquele campo. Para se ganhar um pouco mais de performance, em vez de a gente deixar para que a aplicação faça isso, a gente consegue deixar o banco fazendo isso. Tá? A coluna calculada, inicialmente, ela não tem nenhum valor. Ela é valor nulo. Correto? Na hora de eu dar o select, aí sim ela vai consumir o quê? Espaço em memória. Tá? Mas só na hora do select. Correto? Quando uma coluna é criada, somente a definição do cálculo é armazenada. A definição do cálculo, obviamente, é o seu próprio, a fórmula, né, lá do cálculo. Quando for utilizado o comando DML, insert, update ou delete, o valor será calculado no momento da execução. Então, só no insert, DML, data, aqui, pessoal, vou ter que dar uma olhada. Na verdade, é na hora de eu fazer a parte do select. Tudo bem, ele pode funcionar em qualquer uma desses daqui. Tá? Na hora de eu fazer a seleção, daria. Na hora de eu fazer qualquer um desses comandos, sim. Mas também o select, ele pegaria e fazia, e pode estar fazendo o cálculo. Tá? Se a coluna calculada é persistent, então isso daqui é uma propriedade. O SQL Server armazena o resultado do cálculo na linha e atualiza o valor sempre que os dados dos quais os cálculos dependentes são alterados. O que acontece então? Inicialmente, você não tem dado nenhum nessa coluna. Certo? Então, eu tenho campo 1 mais campo 2 lá da minha tabela igual ao quê? Ao cálculo desse cara aqui. Você pode falar que esse campo é persistente, esse persisted ali. Se você fazer isso, ele vai começar a guardar o cálculo nessa coluna. Beleza? A partir do momento que você fez a alteração, um update nesse campo 1, ele vai lá e faz o quê? Faz o recálculo dele. Se você não fez nada, ele permite o quê? Você consultar o último valor calculado. Isso daí é legal por quê? Né? Quando a gente tem grande quantidade de dados a ser processado, ele já deixa calculado para você. Isso é uma boa. Agora, qual que é a desvantagem? Eu tenho meu dado calculado persistido, gravado em disco, não tenho? É sinal que ele está fazendo o quê? Ocupando espaço também. Tá? Então, a vantagem é o quê? Já tenho meu cálculo pré-calculado. Velocidade. A desvantagem, perda de disco. Esse cálculo, de qualquer forma, eu consigo fazer com o resultado das outras colunas. Correto? Mas já que ele está calculado e está persistido, ele está consumindo o disco da gente. Ok? Então, tem essa vantagem e desvantagem ali. Ó. Aqui seria o quê? Um exemplo de um campo calculado. Ó. Total S, quantidade vezes valor, menos desconto, mais imposto, mais frete. Isso daqui, ó, seria o quê? Uma conta, não é? Que é derivado de quem? Quantidade, valor, desconto, imposto, frete. Ó. Todos esses campos aqui, ó, possuem o quê? Vão possuir valores. Né? Então, essa fórmula aqui, ó, é que o campo calculado, né, tá fazendo. Correto? Tentando fazer esse cara ali, ó. Então, a gente tem campos calculados. Tá, ó. Eu faço isso daqui na criação da tabela mesmo. Total geral S, quantidade vezes valor. Tá? Fez.
até o momento tá sem nada, né? A minha tabela. Eu vou começar a fazer inserção de valores, ó. Lembrando que eu não estou fazendo inserção, ó, na total geral. Eu estou fazendo até aqui, ó, frete. Ó, o total geral tá fora. Por quê? Porque ele é calculado em real time, tá? Então, ó, inserts ali. Beleza? Agora, se eu der um select no meu campo calculado, na minha tabela, né, ó. Então, o que eu tenho? Os dados realmente que eu digitei, que eu fiz a inserção, estão aqui, ó. A conta tá aqui, ó. Esse cara aqui tá fazendo no momento que eu tô fazendo a select. Tudo bem? Então, isso daqui, em vez de instalar na aplicação, eu poderia estar colocando aqui no banco. Tá? É lógico, né? Vai depender da arquitetura que vocês estão fazendo. Vai ter gerente de projeto, vai falar, não, coloca essa regra de negócio lá na aplicação. Aí depende, o banco de dados tem opção, tá? Sem o parênteses, ele calculava a primeira multiplicação ou não? Deixa eu ver aqui como que tá. Lá está entre parênteses. Primeiro ele vai fazer a multiplicação para depois o mais e o menos, sim. Mas se tirasse, ele ia fazer do mesmo jeito? Ia fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque isso daqui é prioridade. Tá? Aí é prioridade. Se eu quisesse fazer esses caras primeiro para depois multiplicação, aí eu teria que obrigar. Aqui ele não estaria fazendo efeito, não. Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu ver se eu acho esse cara aqui, ó. Esse cara é o campos calculados, correto? Então, dando um refresh aqui. Teste.campos calculados. Ó como aparece para mim a coluna aqui, ó. Total geral, não parece aqui uma calculadorazinha? Computed, tá? Então isso daí é o que? Ele é dependente de alguns campos. Ele não é um campo real. Aqui na propriedade dele, tem a parte se ele é persistido ou não. Vamos ver aqui. Is computed, identified, allows private Acho que eu tenho que ver por aqui, então. Verdades. Dá uma procurada. Para mim estava aqui, ó, na propriedade da própria coluna. Se eu dar um modify aqui, ele teria que ter uma propriedade chamada é persistido sim ou não, ou verdadeiro ou falso, alguma coisa assim. Justamente para ele indicar. Aqui. Computed by. Ó, tá aqui, achei. Essa parte aqui, ó. A fórmula é persistida? Nesse caso, o padrão é não. Se é não, ele está fazendo na hora. Correto? Poderíamos mudar esse cara aqui para yes. Aí o que aconteceria? Ele gravaria realmente o cálculo lá que ele fez lá. Certo? A partir do momento que eu dei um update em qualquer um dos campos que estejam referenciados lá na fórmula, ele pega e faz o quê? Novamente o recálculo para a gente. Tá? Só que ele começa a consumir disco, começa a consumir byte. Tá? Então, temos essa parte aí desse tipo de campo.
Pessoal, beleza aí? Tem bastante propriedade, né? Na verdade, vocês sabiam quanto disso daqui? O not null, que é mais fácil. O identity, que vocês já utilizaram. O que mais? Vocês já tinham visto mais alguns? Não? Pois é. Esses caras aqui, pessoal, obviamente a gente não consegue utilizar todos, né, em uma única aplicação, mas é importante a gente saber que isso daqui existe. Né? Por quê? Justamente para a gente utilizar, né, o recurso que a gente tem lá no banco. Tá? Isso daqui já foi muito útil para mim, esse GUID call aqui. Na verdade, você não precisa ficar, sei lá, somente para replicação. Às vezes você quer uma identidade única, correto? Esse GUID call aqui serve, tá? Como identidade única em todo o banco, tá? Para depois, às vezes, até fazer replicação. Então, esse cara aqui já me quebrou um galho. Tá? Perguntas? Não? Legal. Vamos para mais um cara aqui, ó. Constraints. Legal. Vocês já ouviram falar bastante em constraints? Já estão calejados. O que vocês sabem sobre constraints? Tudo? Nada, nem Falar tudo é um pouco difícil, mas é o que dizem, né? Bom, constraints, primary key vocês já viram, foreign key vocês já viram, uniques vocês já viram? Alguns viram, alguns não. Default constraints. Exatamente. Quando eu tenho, por exemplo, um preenchimento default, em vez de eu passar um valor, certo? Ele já vai lá com um pré-determinado valor. Check constraints. Esse check constraints a gente pode colocar algumas consistências na tabela. Então, na criação da tabela, supondo que eu tenha lá preço de atacado, preço de varejo e preço de custo do meu produto. O preço de atacado tem que ser maior do que o preço de custo. O preço de varejo tem que ser maior do que o preço de atacado. Então, nisso daí eu já consigo colocar algumas consistências. Tá? A data de nascimento tem que ser menor do que a data de sistema. Correto? Já seriam alguns cheques que a gente poderia fazer antes de entrar o valor em banco de dados. Então, tem algumas coisas que a gente pode estar colocando dentro das tabelas, né, para não depender tanto da aplicação. Logicamente, é complicado. Por quê? Geralmente quem está cuidando da aplicação tenta fazer as regras de negócio sempre na aplicação e não deixa do banco, tá? Mas é possível balancear dependendo aí do negócio que vocês têm, tá? As constraints são utilizadas para impor regras de negócio e consistências de dados. Beleza, né? Chaves primárias definem colunas ou colunas que identificam exclusivamente para cada linha da tabela, sendo que as mesmas precisam ser not null. Então, chave primária, o conceito vocês já sabem. Nunca eu posso ter um valor repetido dentro daquela tabela. Só posso ter uma única chave primária por tabela, correto? A minha chave primária precisa ser not null. A minha chave primária pode ser concatenada, ou seja, mais de um campo pode conter a minha chave primária. Tudo bem? Quando a chave primária é criada, você também especifica se ela é clustered ou não clustered, agrupada ou não agrupada. Uma chave clustered do SQL Server armazena tabelas em ordem de classificação de acordo com a sua chave primária. Tá. No SQL, por padrão, pessoal, a chave primária é clustered. Tá? Chave clustered para o SQL Server é a chave mais rápida que a gente tem para encontrar um dado.
é aquela chave que está quase, certo? Fisicamente ali para ser encontrada no meu registro. Nem sempre a chave clustered é a chave primária, mas a chave primária tem muitas boas características para ser uma chave clustered. Tá? Geralmente, quando a gente tem o cliente, a gente não tem um código de cliente? Sim, mas é pelo código que a gente geralmente procura o cliente? Não. Ou pelo nome, ou pelo CPF, que seria bem exclusivo, né? Então, o que a gente poderia fazer? Em vez de o meu código do cliente ser, que é a chave primária, mas ele ser clustered, a gente poderia fazer com que o código do cliente seja a chave primária, mas quem é a chave clustered é o CPF. Por quê? Se você utilizar muito mais o CPF do que o código para fazer consulta, seria a parte mais lógica de a gente pegar e fazer esse tipo de tabela. A chave clustered é a mais rápida para se encontrar registros. Correto? Geralmente, ninguém faz isso. Todo mundo utiliza a própria chave cluster como chave primária. Tá? A maioria das vezes dá certo, mas nem sempre é a ideal, nem sempre é a mais indicada. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter aqui sem nomeação da chave primária. Vamos começar a criar as tabelas aqui, né? Sem nomeação. Deixa eu fechar esse cara. E abrir constraints. Bom, create esquema test authorization DBO, aqui já existe, tá? Ele vai dar erro porque já existe. A criação agora aqui, ó, de uma tabela, né, sem nomeação da chave primária. Pessoal, lembram-se do que a gente falou sobre essa parte de nomear os objetos? A chave primária é um objeto também, não é? Quando eu defino que um campo é chave primária, ela é um objeto do banco. Beleza. Aqui, ó, a gente está fazendo o quê? Uma criação de chave primária, ó, primary key aqui, em nível coluna. Por que em nível coluna? Porque eu estou falando que a primary key, ó, tá nessa coluna aqui, ou na frente dessa coluna, mais precisamente. Tá? Aqui eu estou falando o que ainda, ó, é só primary key. Eu não estou dando nenhum nome explícito para minha chave. O SQL aqui, ele vai dar o nome desse objeto e não eu. Tá? Não é uma boa prática fazer isso, mas vamos fazer, para vocês verem. Teste funcionário. Então vamos lá agora aqui, ó. Refresh. Ver o teste funcionário. Vou dar um nome bem gigante nesse lugar. É, ó aqui que legal que é o negócio. A gente está vendo aqui a nossa tabela teste funcionário. Existe essa parte aqui, ó, keys, não aparece? A gente não deu o nome para a nossa chave primária, mas o SQL Server deu. Olha o nome que ele colocou aqui, ó. PK, underline, underline, funciona, underline, underline, 3214 EC 27 DD 4757. É o nome que o SQL Server deu. Se você quiser referenciar a sua chave primária depois, você vai ter que referenciar por esse nome aqui, ó, bizarro. Tá? Por isso que é recomendável você ir lá e explicitar o nome realmente que você quer. Tá? Isso daqui parece ser bobo, pessoal, mas é importante porque na hora de você, por exemplo, refazer os seus índices, você vai fazer pelo nome aqui, ó, da sua chave. Então você vai ter que ter esse nome aqui para poder fazer lá o código. Tá? Desse jeito, o SQL Server não quer nem saber. Ele fala, ó, se vira. Você não falou para mim o que tinha que fazer, tá aí o nome. Tá? Então tem que tomar cuidado em cima disso daí. Aqui no exemplo 2, olha o que a gente está fazendo. Né, ó, estamos falando que esse campo aqui é do tipo identity, not null. Estamos dando o nome para nossa chave primária. Tá? Quem é a chave primária? ID aqui, ó. Ó, o ID aqui. Então, isso daqui é a nível quê? A nível coluna.
o nome as minhas constraints são definidos depois dos meus campos. Geralmente eu tenho mais flexibilidade nessa codificação do que a anterior. Tá? Então aqui agora, ó, create table test, teste clientes. É para estar aqui. Teste clientes. Olha o nome aqui, ó, que nós colocamos, PK_clientes. Fica bem mais legível, correto? Beleza. Nós fizemos nesse código aqui, ó, create PK_clientes primary key. Tudo bem aí? Legal. No exemplo 3 aqui, ó, seria o quê? A criação de uma tabela com mais de uma chave primária, com mais de um campo, uma chave primária com mais de um campo, tá? Quando eu tenho 2 ou mais campos para se definir chave primária, eu não consigo colocar em nível coluna, eu só consigo colocar em nível tabela. Eu preciso já ter as colunas definidas no código para ele saber que aquela coluna vai ser parte do código. Eu não consigo, por exemplo, colocar aqui, ó, o primary key e primary key aqui na frente. Tá? Então, isso nível tabela é o único jeito de eu resolver esse problema. Tá? Exatamente. Aqui ele está fazendo o quê? A gente está falando para ele que essa chave primária aqui, ó, né, contém 2 campos. O NR, NF e o item NF. Tá? Então, ó, acabamos de criar. Esse cara aqui, ó, a gente está criando uma tabela sem primary key. Sem nada, ó. RA, nome, código curso. Tudo bem? Beleza? Então, vamos criar esse cara aqui. Agora, o que a gente está falando para ele? Vamos alterar o RA para not null. Alter table, teste aluno, alter column, RA, shard set not null. Então, se eu quero já transformar uma coluna de nulo para não nulo, é desse jeito. Eu só estou conseguindo fazer isso por quê? Porque eu não tenho dado nenhum na minha tabela. Minha tabela está 0 bala, acabamos de criar. Se ela já tivesse dado lá dentro, aí eu precisaria ver se essa coluna aqui tivesse algum valor nulo ou não. Enquanto tem valor nulo, eu não consigo transformar ela para not null. Correto? Beleza? Então, ó, alter. Vamos executar. Comando completado. Agora sim, ó, dessa forma, o que a gente está fazendo aqui? Alter table teste aluno, add constraint, ó, adicionando uma constraint primary key chamado PK aluno. Qual é o campo? RA. Beleza? Então aqui a gente está fazendo o quê? Separadamente a criação dos objetos. Primeiro eu criei a tabela, depois transformei somente o campo em not null e depois peguei aquele campo e transformamos em chave primária. Tá? Tudo através de código aqui, ó, separados. Ah, mas poderia ter criado junto? Poderia. Tá? Create table lá, depois você dá o primary key, beleza. É mais para mostrar para vocês que isso daqui o quê? Também funciona. Depois de criado é possível manipular os objetos aí. Tá? Temos aqui as foreign keys. Então, vamos chegar até as foreign keys ali. Né? Elas são usadas para quê? Para se fazer integridade referencial entre as tabelas. Ou seja, quando um dado começa a depender do outro, eu não posso inserir qualquer informação, qualquer dado. Então, o que acontece? Eu faço referência entre as tabelas para que tenha consistência aí. As chaves estrangeiras criam relação com a tabela pai, né? Entre as duas tabelas e garante um valor que não exista na tabela pai, que não possa ser gravado na tabela filho. Então aqui eu já começo a ter aquelas referências de dados. Eu preciso ter um dado na tabela pai para depois ter o que? As tabelas filhos. Correto? E assim sucessivamente. Temos aqui a criação do que? De foreign key. Então,
A foreign key, pessoal, ela só pode ser referenciada com quem? Ela só pode ser referenciada, tecnicamente, com uma primary key de uma outra tabela. Correto? Ou é possível também se referenciar com uma unique key, com uma unique. Então, eu falo que aquele dado é único, também dá para ter referência, mas fora isso, não. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo, então, né, em nível, as nossas constraints em nível tabela. Está sempre depois dos campos. Tá? O nome da minha tabela, teste pedido, código item, código do produto, quantidade e valor. Agora, o que ele está fazendo aqui? Ó? Constraint PK itens pedido, primary key. Isso daqui, ó, é chave primária da própria tabela. Eu tenho mais constraints? Tenho, separados por vírgula. Constraint FK itens pedido, código pedido. Esse cara aqui, ó, é o nome da minha constraint. Poderia ser qualquer um, tá? Mas eu adotei esse cara aqui. Foreign key. Aqui, ó, quem é o campo que vai ser referenciado fora? Ah, o campo que vai ser referenciado é o código pedido. Código pedido é o que, ó? Código pedido. É esse cara aqui. Referências. A referência é quem? Tabela teste.pedidos de código pedido. Teste.pedido é a minha tabela para ver o que, se ela existe ou não esse dado. Código pedido é o campo que vai fazer o relacionamento. Poderia ser esse cara aqui, ó, e esse daqui com nomes diferentes, não importa. O SQL Server consegue fazer essa referência. Tá? Fazendo então esse cara funcionar. Executando, completou com erro. Vamos ver qual erro que é. Tá, vamos ver se eu tenho a tabela de pedido, né, antes. Vou criar. Ah, tá. Agora sim. Tabela pai primeiro a pedido, tabela filho, itens pedido. Tá? Aqui a gente tem o que, né? Também sem nomeação. Eu não vou dar nem o drop aqui. Aliás, deixa eu ver aqui o que a gente fez. A gente já fez com nomeação. Eu não vou dar nem o drop aqui da pedidos e itens pedidos, mas como elas já têm referência, isso daqui na verdade só foi um exemplo mais para explicar. Eu preciso excluir primeiro a tabela filho, que seria o quê? A itens pedidos, para depois excluir a tabela pai, que seria pedidos. Então, a ordem de deleção, de exclusão, na verdade, de drop das tabelas, né, é inverso da ordem de criação. Criei primeiro a pedidos para depois a itens pedidos. Agora, na hora de dropar a tabela, precisa ser inverso. Itens pedido primeiro para depois a pedidos. Beleza? Só isso daqui. Deixa eu ver se tem diferente aqui. Alguma coisa? Não, não vai ter. Ó, na verdade tem sim. Esse cara ele só referenciou quem? O código do pedido, né? Na minha tabela filho. Aqui, ó, ele vai se referenciar mais. A minha tabela pedido, ela tem o que? O código do pedido aqui como sendo o que? A minha chave. Beleza? Recriamos ela novamente. Agora, a minha tabela filho, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo que a itens pedidos seja uma foreign key de código pedido, tá? Como referência a teste pedido de código de pedido. Nós não estamos fazendo aqui, ó, nesse caso aqui, ela está à frente da coluna, né? Então, o nível dela é coluna para essa foreign key. Tá? Agora, nesse cara aqui, ó, a primary key está sendo quem? O código do pedido mais o item do pedido. Esse cara aqui é uma chave concatenada e ela está no nível o quê? Tabela. Então, executando aqui, vai executar com sucesso. Beleza. Quando eu tenho constraints aqui, ó, depois de as tabelas já estarem feitas, né, e ela não tem uma constraint entre uma e outra,
Tá? Eu só faria o quê? Eu teria que alterar a minha tabela itens pedido. Alter table test itens pedidos add foreign key, ó, add foreign key. Código pedido, referência, teste pedido de código pedido. Se eu já tenho tabelas existentes, elas estão sem referências, eu não posso pegar e recriar elas. Então, o que eu tenho que fazer? Alterar a tabela. Correto? Eu não vou fazer esse. Por quê? Porque seria a mesma coisa lá que eu já tinha feito no primeiro exemplo. Tá? Mas daqui que iria funcionar. Existe o caso lá dos campos unique, que é o que a gente já tinha comentado. Qual seria um campo bom numa tabela de clientes para ser unique? Exatamente. CPF, CNPJ, correto? Então, esses campos, apesar de não serem exatamente chave, são bons campos para serem únicos. Se o seu negócio permitisse que fosse único, né, obviamente deveria ser colocado esse cara aqui, né? Então, onde a gente coloca isso? Na criação da tabela também, daria para a gente pegar e fazer, né? O campo unique, pessoal, ele é diferente de uma chave, por quê? Porque o campo unique, ele permite pelo menos ter um nulo de dado, correto? Isso no SQL Server. Por quê? Porque ele enxerga que o unique, o nulo também é um dado. Então, se eu já tenho um nulo, eu não posso ter 2, 3, 4 campos nulos. Isso o SQL Server enxerga assim. Quando você coloca um unique no Oracle, ele deixa você ter mais de um nulo. Tá? O unique, na verdade, ele é único de valor. Tá? Nesse caso, eu não sei, tem vantagem, cada fabricante enxerga no ponto de vista. Né? A Microsoft enxerga que o null é um valor do unique. Só que o nulo tem valor? Não. Né? A Oracle enxerga que nulo é nulo. Então é por isso que ele deixa, entre aspas, inserir mais de um nulo no campo unique. Tá? Aí aqui entra a parte de tecnologia. Mas, fazendo esse campo nulo, vai ser o último cara que a gente vai ver também de hoje. Né? Seria o que, ó? É esse código aqui. A gente só coloca unique na frente e acabou. Se a gente coloca ele como not null, aí realmente nenhum campo pode ser nulo. Ele, entre aspas, estaria funcionando como se fosse uma chave primária, quase. Ele não é nulo, não tem repetição de valor, correto? Então, ó, criando aqui o nosso campo unique, né? Criando o nosso campo aqui, ó, empresas, né? CNPJ com o nome de constraint, tá? O K em empresa CNPJ seria o nome da minha constraint. Ok? Ó, fazendo a inserção do primeiro CNPJ e fazendo a inserção do segundo, opa, não criou. Deixa eu dar um drop, se tiver. Vou dar um create. Insert primeiro, beleza. Aqui vai dar o erro, ó. O CNPJ é o mesmo, correto? Para os dois dados. Mesmo o meu campo unique não sendo chave primária, só permite uma vez só ser inserido esse dado. Aí ele começa a consistir. Pessoal, beleza por aqui? Beleza? Beleza? Não, senhor Flávio. Semana que vem a gente continua a partir das default constraints. Beleza?